Senhor é presente, o Senhor é santo, o Senhor é majestoso, o Senhor é real, o Senhor é pastor, o Senhor é pão da vida. Louvamos o teu nome, ó Rei da glória, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus. Louvamos a Ti, Pai, com todo o nosso interior, e entregamos tudo a Ti, entregamos tudo a Ti, tudo a Ti. Sou teu altar, sacrifício vivo quero ser. Teu fogo arde em mim, muda o meu viver. Sou teu sou teu altar, sacrifício vivo quero ser. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, de dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Queremos nos entregar essa noite, Senhor, entregar nossa adoração a Ti, porque não há outro lugar melhor do que estar na Sua presença. Não há lugar melhor do que estar em Teu altar. Não há, Senhor. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós?
louvor. Não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, tirar meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti.
Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero trazer uma palavra, rapidamente aqui, uma palavra de oferta, onde nós vamos estar ofertando nessa noite, dizimando na presença de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem comigo lá no Evangelho de João, versículo muito conhecido. Talvez vai dizer, se nem precisamos de Bíblia para ler esse versículo, porque é um versículo muito conhecido. É Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. A palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero estar falando um pouquinho, antes de nós estamos fazendo a nossa oferta, entregando a nossa contribuição, o nosso dízimo nessa noite. Mas esse versículo é um versículo que muitas vezes nós sabemos de cor, salteado, mas nós muitas vezes não paramos para meditar a importância que tem essa passagem na palavra de Deus, tão simples, tão objetiva, mas é algo que toca muito profundo no nosso coração. O que está falando aqui? Deus, está falando de Deus Pai. Ele deu o seu único Filho, ou seja, tudo aquilo que nós fizer em relação a dar para o reino de Deus, em entregar para o reino de Deus, não é nada comparado a isso, porque Ele deu o seu único Filho, seu Filho unigênito. Para quê? Para todo aquele que nele crê. Então, se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque nós cremos. Então, nós já temos essa vida eterna. Então, nada é comparada. Tudo aquilo que nós fizer hoje não vai se comparar a isso. Mas, muitas vezes, amados, nós ficamos pensando, na hora de ofertar, na hora de dizimar, será que realmente nós estamos fazendo de todo o nosso coração? Precisamos entregar de todo o nosso coração, porque a palavra ela tem muitas passagens aqui que falam sobre isso, que Deus ele se agrada daquele que dá com alegria. Deus ele pede para que nós possamos ser fiel a Ele, porque Ele sempre foi e continua sendo fiel conosco, e continua cada dia nos abençoando. Nós vamos analisar a palavra de Deus. Eu quero citar aqui alguns pontos rapidamente, para nós orar, para ofertar nessa noite. A palavra de Deus, ela vai dizer lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis, ela vai dizer que Deus ele criou tudo. Ele criou tudo que existe. A terra sem forma e vazia, mas Ele veio e criou todas as coisas. E Ele criou também o homem. E Ele deu tudo isso para o homem. Então Ele honrou o homem. Ele já começou ali dando. Aqui está falando que Ele deu o seu Filho, mas Ele está falando que Ele deu tudo o que Ele fez para o homem. E Ele pediu apenas uma coisa. Ele falou: de tudo que tem aqui é teu, pode desfrutar. Todos os dias Ele tinha um discipulado com o homem, Deus com o homem, porque Ele chegava e Ele conversava com o homem todos os dias. E Ele deu, mas ele apenas pediu uma coisa: dessa árvore você não vai comer. Ou seja, o que nós vemos aqui? Deus já estava pedindo para o homem o dízimo. O que Ele está falando hoje para mim e para você? Ele dá tudo para nós, e Ele pede apenas 10% daquilo que nós temos, daquilo que nós ganhamos, do nosso ganho. Nós ficamos com 90% e damos apenas 10% para Ele. Então lá também Ele pediu só uma árvore. Mas o que o homem fez? Ele foi e desobedeceu à voz de Deus. E ele pegou aquilo que não era dele. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando aqui de dízimos e ofertas. E muitas vezes nos nossos dias de hoje nós fazemos exatamente isso. Quando nós deixamos de ofertar, deixamos de dizimar principalmente, nós estamos fazendo exatamente como Adão fez. Ele pediu apenas uma árvore, Adão foi lá e comeu do fruto. Depois colocou a culpa na mulher, colocou a culpa na serpente, sendo que na verdade foi ele que foi o culpado, porque Deus pediu para ele. Deus não pediu para Eva, pediu para ele. Depois ele colocou a culpa, e foi jogando a culpa, mas na verdade foi ele o culpado. E por isso entrou o pecado, através disso. E o homem se afastou de Deus, Deus se afastou do homem. Mas aqui está dizendo que Jesus ele veio novamente, Deus enviou o seu Filho para que isso fosse desfeito, para que nós pudéssemos novamente ter essa vida eterna. Então agora só cabe a mim e a você buscar isso. Mas e Deus continua pedindo hoje, nos dias de hoje, para mim e para você, só para nós entendermos rapidamente que no raciocínio que eu estou falando,
Está pedindo para mim e para você que nós possamos dar parte daquilo que Ele tem nos dado. Ele tem sido tão generoso conosco, Ele nos dá tanta coisa. E Deus, na verdade, Ele não quer nada mais além do que a nossa vida. Ele não quer, a gente fala 10%, mas Ele não quer o 10% nosso. Ele quer o nosso coração, quer a nossa vida na sua presença. Porque se Ele tiver a minha vida, Ele tem tudo que é meu. Tudo que Ele me deu, porque tudo que Ele me deu é dele. Eu não tenho nada. Eu só administro aquilo que Ele me deu, do mesmo modo contigo. Se Ele tiver o nosso coração, tiver a nossa vida no seu altar, Ele tem a nossa família, Ele tem, né, tudo que nós temos. Então, é isso que Ele está pedindo para nós. Mas nós muitas vezes entregamos em parte, nos convertemos em parte. E não podemos, a conversão não tem que ser completa. Temos que todos os dias entregar tudo na presença de Deus. Entregar a nossa vida no altar de Deus. Entregar a nossa oração, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de consagração. Entregar também a nossa família no altar do Senhor. Quando nós fazemos isso, o inimigo não pode tocar. Então, mas é isso que Deus quer de mim e de você. Nada mais, nada menos que o nosso coração, que a nossa vida na sua presença. E é nessa fé que eu quero convidar você para fazer a sua oferta nessa noite. De repente você não saiu preparado de casa, não trouxe algo específico para ofertar. Talvez você não tenha esse hábito, mas eu quero desafiar você nessa noite. Aí nas cadeiras, no encosto da cadeira, na frente, atrás de você tem os envelopes. Aí você vai encontrar envelope de oferta e envelope de dízimo. Se você for dizimar, você vai pegar obviamente o de dízimo. Se você for ofertar, vai ser o de oferta. Se você não veio preparado, eu desafio você a fazer um voto com o Senhor. Você pode estar fazendo um voto com o Senhor, porque o Senhor, Ele se alegra quando nós fazemos votos e cumprimos. Nós vamos ver pela palavra, vamos ver que tem muitos homens de Deus que fizeram um voto e Deus mudou a história das suas vidas. E se você quiser fazer através do Pix, através do QR Code, está ali, né? Tem no envelope, tem também no telão, fique à vontade. Se você for fazer via eletrônica, através do Pix, do QR Code, eu peço para que você coloque ali o valor que você está fazendo dentro do envelope, é apenas o valor. Não precisa colocar nome, porque é você e Deus, é eu e Deus. No momento em que nós entregamos, depositamos no gasofilácio a nossa oferta, o Senhor, Ele vai receber. E Ele sonda, diz a palavra do Senhor, o nosso coração. E Ele sabe se realmente nós demos com o nosso coração ou não. E conforme nós for a nossa oferta, Ele vai nos retribuir 100 vezes mais a palavra de Deus. Eu sou testemunho vivo disso, porque Ele tem retribuído na minha vida. Tudo aquilo que eu tenho feito para o Senhor, Ele tem recompensado 100 vezes mais. E Ele está recompensando também na sua vida. Tome posse nessa noite em nome de Jesus. Então pegue o seu envelope, eu vou convidar para aquele que pode se colocar em pé agora. Pega o seu envelope aí, levante o mais alto que você puder e vamos orar e entregar a nossa oferta no altar do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, meu Deus, o melhor que temos nesta noite, Pai. Recebe a nossa oferta, a nossa contribuição, o nosso dízimo, Pai. Ó Deus querido, nós te agradecemos, Pai, pelas bondades do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E ter a nossa vida eterna, e ter vida e vida em abundância, Senhor. Por isso nós depositamos agora a nossa oferta, o melhor que temos, Pai. Recebe, meu Deus querido, agora e retribui, meu Deus, conforme, meu Deus, o desejo do teu coração sobre a tua amada igreja, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, porque temos certeza dessa vitória em nome de Jesus. Amém. Traga a sua oferta com alegria, adorando o nome do Senhor. Que me
o Senhor mais uma vez bem forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo Deus. Aleluia. Quero perguntar nessa noite, quem nos visita pela primeira vez, se for possível, levante a sua mão, queremos conhecer você. Aleluia. Os nossos obreiros vão estar entregando para você um foldezinho. Se for o desejo do seu coração, estar preenchendo ali, colocando o seu telefone para que a igreja possa estar entrando em contato com você, fazendo também um pedido de oração, nós agradecemos a você. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa do Pai. Sinta-se à vontade em nome de Jesus. Eu vou estar passando para o pastor Marcelo, que vai dar continuidade. Amém? Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, uma alegria receber cada um nessa casa de oração, estamos felizes. Hoje nós comemoramos 4 anos de aniversário, nosso quarto aniversário, né? Aliança Cristã em Curitiba, e para nós é uma alegria muito grande receber você que está aqui conosco, louvado seja Deus. O meu pastor, meu coração se alegra por ele estar aqui. O nosso 4º ano acontece em abril, dia 4 de abril foi o nosso primeiro culto nesse lugar, de 2021, mas ele só poderia estar conosco nessa data e eu não poderia deixar de recebê-lo. Para mim é uma alegria muito grande, meu coração se alegra muito e eu tenho certeza que nós vamos receber muito de Deus essa noite. Eu quero compartilhar com você hoje uma breve palavra subordinada ao tema Vença o desânimo e conquiste vitórias. Essa palavra não saiu do forno agora há pouco, eu já preguei lá em Campo Grande antes de sair de viagem, e já faz quase 30 dias que nós estamos viajando, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã, e eu acredito que essa temática de baixo e fundamentada nessa palavra pode te ajudar muito nesse momento. Nós estamos vivendo um momento muito interessante para toda a humanidade. Todos nós sabemos que a nossa nação enfrenta um dos momentos mais estranhos desde que ela foi declarada independente. Porém, essa estranheza não é só para o Brasil, ela é para o cosmos, ela é para o planeta, e ela está acontecendo para que a palavra de Deus se cumpra, e a palavra de Deus anuncia que um dia Jesus voltaria. A palavra de Deus diz que chegaria a hora daqueles que guardaram a palavra e esperaram confiantemente no Senhor, conhecer Deus face a face. Eu penso que nós estamos às vésperas desse grande dia. E o que antecede esse grande dia, os dias que antecedem esse grande dia, nós já tivemos algumas demonstrações dele ao longo da história. E para situar você historicamente, para entender claramente o texto sagrado que nós vamos ler, é interessante lembrar que Deus começou um povo a partir de um homem de 75 anos e uma mulher de 65 que não podiam ter filhos. E a partir dali Deus levanta uma nação. E então ele passa a relacionar-se com a humanidade através de um povo. E esse povo que estava vivendo no Egito, num momento parecido com esse que nós estamos vivendo, ao não suportar mais a pressão, ao não suportar mais a opressão, ao não suportar mais tanta exigência, lembrou-se que tinha um Deus e começou a clamar. Você reconhece alguma semelhança entre aqueles dias e esses dias? Quem reconhece? Você tem sentido alguma pressão, alguma opressão? Você tem percebido que de fio a pavio, ainda sido oprimidos, comprimidos e induzidos a viver aquilo que nós não queremos? Quem tem percebido isso? E então, diante do clamor do povo, Deus se manifesta. O outro segundo grande momento, tivemos outros momentos na história, poderíamos falar de vários, mas vamos falar os maiores. Foi quando o povo judeu não aguentava mais a pressão do único império antigo que prevalece até hoje. Você sabe qual é o único império antigo que prevalece até hoje? O império babilônico caiu, o império persa caiu, o império grego caiu, mas o império romano prevalece até hoje.
Você já percebeu que quando grandes potências mundiais não conseguem se entender, não conseguem chegar a um acordo diplomático, então tem alguém que pisa lá naquela nação e serve de intermediário entre essas potências para que haja paz. Quem sabe quem é esse homem? Quem é essa autoridade? O Papa. O único império antigo que prevalece até hoje, que é um império muitíssimamente, predominantemente político, é o Império Romano. E vocês devem estar acompanhando no YouTube tudo que se diz acerca do 8º Papa. Mas, então, o povo de Deus, de novo, não aguentava mais a opressão. Estava vivendo debaixo da proteção, mas da Inquisição, do esfolamento do Império Romano. E aí Jesus vem. Jesus vem, prepara os seus para viver um novo tempo. Só que esse novo tempo era um tempo diferente do que todos aqueles discípulos esperavam. Eles esperavam estar no poder, governar a terra, estabelecer a taxa de juros e outras coisas mais. E eu e você estamos vivendo um tempo muito semelhante a esses dois tempos. Esse tempo de dificuldade, esse tempo de opressão, esse tempo onde parece que não tem para onde fugir. Esse tempo que parece com aquela música de um cantor não muito assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí alguns dizem, mas se orar o bicho some. Mas você está orando e o bicho está sumindo? Não, a palavra de Deus precisa se cumprir. Então nós estamos vivendo esses dias. Não é falta de fé da minha parte, da sua parte, não é falta de oração. Tem gente aí explicando tudo de tudo quanto é jeito, mas a Escritura Sagrada precisa se cumprir. E um outro momento entre esses dois foi esse onde Isaías profetizou. Isaías profetizou logo depois de Jeremias. Jeremias mandou aquela carta que ficou famosa, esse versículo na voz da Ana Paula Valadão. Ela canta um dos seus hinos mais lindos. E ela então diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Quem já ouviu esse versículo? Jeremias 29:11. Então Isaías profetizou um pouco depois de Jeremias, quando o povo de Deus, mesmo passando 70 anos no cativeiro, ainda não se comportava do jeito que Deus queria que se comportasse. Mas o povo saiu do cativeiro e agora esse povo estava meio preso nas suas memórias do passado e não conseguia andar na presença de Deus. Então Deus agora usa o profeta Isaías para de novo falar com esse povo e lembrar quem ele é, lembrar quem ele sempre foi, lembrar quem ele era. E a Escritura Sagrada foi deixada para mim e para você, justamente para que nós consigamos enxergar quem Deus é, mesmo que nós na terra nunca o vimos, e enquanto na terra não o veremos, porque nenhum ser humano é capaz de enxergar Deus e continuar existindo. Teve um que foi ousado e pediu para vê-lo, e o Senhor falou para ele, se você me ver, você vai deixar de existir, eu não posso te derreter agora, mas eu vou te dar um brinde, um mimo, uma lambuja. Eu vou passar na fenda da rocha de costas, Moisés. E Moisés então viu um relance de Deus. Mas mesmo não vendo Deus, você e eu podemos usufruir de quem Ele é e de tudo que Ele pode. Você poderia levantar a mão para o céu e dizer, glória a Deus? Então, o povo de Deus estava vivendo um momento parecido com esse que nós estamos vivendo. E eu preciso frisar que o povo de Deus no Antigo Testamento não era muito diferente de você e de mim. Não era muito diferente de nós. Não existe muita diferença entre uma pessoa e outra, entre um ser humano e outro, a não ser que esse ser humano seja muito cheio da presença de Deus, muito comprometido com Deus, buscando a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E não é fácil para ninguém nos nossos dias buscar a Deus dessa maneira. Ou tem alguém lá na sua casa que você precisa bater no quarto e falar, fulano, vem comer, faz 4 horas que você está orando sem parar. Ciclano, você já jejuou 4 dias nessa semana, chega de ler tanta Bíblia. Você tem visto isso acontecer na sua casa? Eu vejo gente esquecendo de comer por causa das mídias sociais. Eu vejo gente preocupada demais, não porque não está se encontrando com Deus, mas porque tem muito boleto, muita tarifa. Eu vejo a maioria dos cristãos mais preocupados com a terra do que com o novo céu, com a nova terra. E isso é realidade para esses últimos dias.
Não pegue isso como acusação nem como culpa, é fato constatado. Quem concorda comigo? Então vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos. Oremos mais uma vez. Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor tem o controle sobre tudo e sobre todos. O Senhor está no comando, desde sempre e para todo sempre. Bendito sejas tu por cada vida que veio prestar culto ao Senhor nesta casa de oração. Nós te bendizemos, porque o Senhor continua operando, e assim nós devemos prosseguir enquanto a trombeta não soar. Por isso o meu clamor é: aquieta os nossos corações por mais um momento. Faça com que todos os nossos sentidos sejam voltados para a Tua Palavra, a fim de que seja produzido dentro de nós o que está no Teu coração para as nossas vidas nesse dia, nessa noite e no tempo que ainda nos resta sobre a face dessa terra. É minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda, diga amém. Isaías 40, 30. Isaías capítulo 40, versículo 30 diz assim: ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Quem tem filho adolescente aqui? É difícil um adulto dar conta de acompanhar um adolescente nas atividades, nos jogos, nas séries, no trabalho. A maioria dos adolescentes não acompanham mais os velhos, né? Porque a geração de hoje ela é um pouco mais fraquinha para trabalhar. Quem concorda comigo? É uma realidade. Mas nas coisas que eles gostam, e algumas que nós também gostamos semelhante, nós nos cansamos bem antes que eles. E o texto sagrado diz que os jovens, que são mais fortes em força, nem sempre em fôlego, do que os adolescentes, tropeçam e caem. Mas existe um tipo de ser humano, existe um tipo de gente que não se cansa, um tipo de gente que renova as suas forças, que voa alto como águia, que pode ir além do natural. Que tipo de gente é esse que o texto sagrado diz? Aqueles que esperam no Senhor. Esperar no Senhor é diferente de acreditar apenas no Senhor. Esperar no Senhor vai muito além de vez em quando prestar um culto a Ele. Esperar no Senhor significa que a minha querência vem depois da dele, porque a vontade dele é melhor do que a minha, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele pode fazer com que a minha tenha que ficar esperando, e eu vou continuar na mesma posição. Esperar no Senhor significa Ele manda e eu obedeço. Esperar no Senhor significa faça sol ou faça chuva. A prioridade é sempre agradá-lo. Quando Ele quiser fazer o que eu quero, eu vou glorificá-lo. Mas se Ele não quiser fazer o que eu quero, eu vou continuar o servindo e o adorando. E aí nós vamos para a estatística da nossa nação e nós constatamos que cada dia tem menos gente cristã esperando no Senhor, porque hoje nós temos quase a mesma quantidade de ex-evangélicos do que de evangélicos praticantes. Evangélicos praticantes são aqueles que congregam, que vão até a casa de oração. Havia um tempo na nossa nação que você só ouvia dizer: eu sou cristão. Qual é a igreja que você participa? Eu sou católico não praticante. E agora o que você mais encontra é evangélico não praticante, porque deixaram de esperar no Senhor. Esperar no Senhor significa então viver os seus princípios, andar na sua vontade. E para aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia chama essas pessoas de discípulos. A Bíblia chama essas pessoas de alunas do Senhor Jesus. Existem alguns princípios básicos que guiam a vida de um verdadeiro discípulo, de uma verdadeira discípula, de uma pessoa que não apenas acredita, mas que espera, que não sai da sua presença, que não abandona a sua vontade, que continua confiando nele, mesmo levando não, mesmo ele não fazendo aquilo que nós mais ansiamos. Quem está me entendendo até aqui, dê um sinalzinho, por favor. Então posso continuar. Princípios que devem guiar a vida de um discípulo. O reino de Deus envolve urgência.
Ninguém sabe o dia e nem a hora que vai partir. Ninguém sabe. Eu e você temos oportunidade, como pessoas que estão salvas, temos o nosso nome escrito no livro da vida. E isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não pertence a padre, a pastor, a profeta, a ninguém. Jesus é o Filho de Deus, como foi muito bem lido aqui. Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então, o reino de Deus envolve urgência. E você que é salvo, você que já rendeu a sua vida a Jesus, não sabe se aquela pessoa que você encontrou hoje, e surgiu uma oportunidade de você falar desse reino para ela, e você não falou, você não sabe se você vai encontrá-la amanhã. O reino de Deus envolve urgência. O apóstolo Paulo, o homem mais resiliente que pisou nessa terra, ele disse que aqueles que esperam no Senhor devem viver cada dia da sua vida como se fosse o último. Não deve dormir brigado com o pai ou com o cônjuge, não deve dormir em desonra com o pai ou com a mãe, não deve deixar para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Aquele que espera no Senhor deve estar consciente de que o reino de Deus envolve urgência. Aquilo que a Escritura diz que eu preciso viver, eu devo viver hoje. Sem a memória castigante de ter deixado de fazer ontem, ou ansioso pelo que eu quero fazer amanhã. Para cada dia basta o seu próprio mal. É um dia de cada vez. O reino de Deus envolve urgência. Então, eu e você, como discípulos, precisamos estar atentos à vontade do nosso Pai e, acima de tudo, manifestar aquilo que é mais importante: pessoas conhecerem e reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a vida do discípulo precisa buscar, então, esse reino, viabilizar o reino de Deus, por menorzinho que você seja, por mais, como nós cantamos aqui, que erremos, por mais que sejamos faltosos, a graça de Deus, o amor de Deus se renova pelas nossas vidas a cada manhã, e nós somos deixados na terra, depois que entregamos a nossa vida para Jesus, para manifestar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus acontece dentro de cada pessoa que espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor têm o reino de Deus acontecendo dentro do seu coração. E essa paixão pelo reino de Deus é que deve nos levar a acreditar que nós não podemos perder a oportunidade de falar desse Deus amoroso, desse Deus bondoso, que um dia também será justiça e fogo, consumidor em sua essência e em sua plenitude. E quem é que pode ajudar você e me ajudar a viver dessa maneira? Só tem uma pessoa. Olha para quem está do seu lado e diga para ela: não é você, querido. Não é você. Não é o seu pastor, não é o profeta do momento, não é o mestre, não é o cantor, não é. Quem é? É o Espírito Santo, porque Jesus está assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Eu acho que Jesus está até rezando por nós. Ele já nem está mais intercedendo, está rezando. Qual é a diferença entre orar, interceder e rezar? É fazer a mesma oração. Rezar é reorar. Não, eu não rezo, eu oro. Será? Todo dia a mesma coisa, a mesma fala, você está rezando. Você não tem nada novo para falar, você fala a mesma coisa. E não tem problema não, o importante é falar com Deus. Ainda que seja para falar a mesma coisa. O que eu e você não podemos é deixar de falar com Ele. Porque deixar de falar com Ele é garantia de usufruir aquilo que a humanidade tem vivenciado de maneira crônica. E eu vou falar isso daqui a pouco. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem encarado o cenário atual da sua vida? Porque nós vivemos dias, irmãos, onde o desânimo, o tema da mensagem: vença o desânimo e conquiste vitórias. Nós temos vivido dias onde o desânimo quer pegar todo mundo.
Até as donas de casa, especialistas em determinados pratos, bolos e outras coisas mais, que já fizeram mais de 100 vezes aquela mesma delícia, ou 1000 vezes, agora estão em dúvida se ainda são boas cozinheiras, se ainda são boas boleiras, porque agora tem tanta receita nova no YouTube, que quem é especialista, e mesmo ouvindo filho, neto e tataraneto dizendo o seu bolo é melhor, sua comida é melhor, já está em dúvida. Tem alguma mãe aqui que tem passado por alguma dessas dúvidas? Levanta a mão, por favor. Não é possível, só eu? Olha lá, ó, tem gente corajosa, é verdade. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós vivemos dias onde parece que ninguém sabe fazer mais nada direito, inclusive a gente mesmo. Quem concorda comigo? Agora vocês me entenderam melhor, né? São os dias que nós estamos vivendo. Mas e aí, como é que você tem vivido nesses dias de tanta dúvida? E como é interessante, né? Como é que pode ter tanta gente com tanta dúvida, sendo que agora nós estamos na era da informação máxima? Antigamente, quando nós queríamos saber alguma coisa que a maioria não saberia dar a resposta, ou não tinha um livro em casa que falasse sobre o assunto, você tinha que ir até a biblioteca municipal, se inscrever no horário, quando você então pudesse ir até aquele lugar e pegar uma enciclopédia Barça, quem lembra dela? E aí você ia para uma mesa e até achar o que você queria saber. Hoje, em qualquer lugar que você tiver na sua casa, até no banheiro, você digita lá o assunto que você quiser e instantaneamente vem a informação, sim ou não? O assunto que você quiser ouvir, um pregador, seja de qual teologia for, você coloca lá o assunto e o nome do pregador, mensagem pentecostal, reformada e não sei o que lá, liberal, vai aparecer para você. Mas é a época das maiores incertezas, como o ser humano nunca viveu antes sobre a face da terra. Quem concorda comigo? Dá um sinalzinho, por favor. Sabe por que é assim? Porque a Bíblia diz que seria assim. Esses dias são dias onde mais do que nunca não dá para nós ficarmos como aquela parte do hino nacional brasileiro diz: deitado eternamente em berço esplêndido. Não dá para viver uma fé cristã passiva. Você sabe o que é uma fé cristã passiva? Fé cristã passiva é onde você espera só receber de alguém de carne e osso como você, e não ocupa o tempo que você tem sobrando, ou cria tempo para estar um tempo a mais na presença de Deus e ser tomado por Ele, surpreendido por Ele, para então ser usado poderosamente por Ele. Estar passivo é achar que você não pode fazer nada para mudar a sua história, a história da sua família e até mesmo da sua cidade, do seu estado, da sua nação, porque Deus ainda ouve e responde à oração do justo. E aí vem então a minha segunda pergunta. A primeira qual foi? Como é que você está agindo nesses dias, onde nós temos que vencer o desânimo para ter vitórias? Você está esperando passivamente a vitória chegar? Ou você está fazendo alguma coisa para que ela se manifeste? A segunda pergunta é: como vencer o desânimo e conquistar muitas vitórias nesses dias? Como? Como vencer o desânimo e conquistar muitas vitórias nesses dias? O apóstolo Lucas, você está parecendo pregador pós-moderno, coaching, que quer falar só em vitória, mas então tá bom, você quer saber como conquistar uma derrota? Não, derrota ninguém precisa ensinar, a gente sofre elas todos os dias. Eu descobri que vindo para cá de Campo Grande, eu já levei uma multa. A multa é vitória ou derrota? Derrota. Eu passei 6 quilômetros além do que podia passar no radar. Já ganhei uma multa, isso é derrota. Mas a Bíblia não chama nenhum seguidor de Jesus, a Bíblia não chama nenhum daqueles que esperam no Senhor de mais que derrotados. A Bíblia chama todos aqueles que esperam no Senhor de mais que vencedores. Então, por isso que você precisa vencer o desânimo para conquistar vitórias, porque Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Se não vencer o desânimo, mesmo sendo mais que vencedor, não conquista vitória. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Então isso aqui não tem nada a ver com autoajuda, isso tem a ver com a ajuda do alto para mim e para a sua vida, amém? Como vencer o desânimo e conquistar muitas vitórias no dia a dia? Nos nossos dias, eu não vejo outra maneira, senão acreditando na intervenção de Deus
em seu favor, acreditando na intervenção de Deus em seu favor. Pergunto para você, se o povo que estava no Egito fosse esperar merecer a intervenção de Deus, eles teriam saído do Egito? Estariam lá até hoje. Se o povo judeu que estava debaixo do jugo romano fosse esperar merecer, fazer tudo certinho para Deus enviar o seu único filho para salvar não apenas eles, mas toda a humanidade, Jesus teria vindo? Estariam esperando até hoje. Se Deus fosse esperar o povo de Israel, recordista de profecia, de revelação, de sinais, de prodígios, de milagres, de maravilhas, andar exatamente do jeito que Deus queria, para Deus intervir na vida deles, eles teriam recebido alguma coisa de Deus? Estariam esperando até hoje. Se você for esperar merecer e acertar tudo para Deus fazer algo em seu favor, sabe quando você vai receber alguma coisa de Deus? Não nessa vida. Porque se for por merecimento, irmãos, nós vamos receber fogo. Mas o pastor Orlando disse aqui, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te amou, Deus me amou, Deus nos amou de tal maneira. Então, como é que nós vamos conquistar vitórias nesses dias tão estranhos que antecedem a vinda de Jesus? Crendo na intervenção de Deus. Deus intervém em seu favor e em meu favor, porque Ele simplesmente nos amou, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. E quando nós cremos na sua intervenção, essa intervenção vai nos ajudando a viver de modo que a nossa vida vá se tornando vitoriosa em todas as áreas. Deus está agindo por você, removendo as consequências dos seus pecados. Deus não apenas perdoa o pecado ou os pecados de quem se rende a Jesus, Deus também remove as consequências dos pecados. Tem pessoas aqui que eu tenho certeza absoluta, já pediram perdão para Deus, já se acertaram com a pessoa com quem ela se estranhou, ou elas se estranharam, mas ainda fica com aquela consciência pesada, como se tivesse a necessidade de fazer algum tipo de sacrifício a mais, para o sentimento de culpa sair de dentro do seu coração. Então eu quero dizer, acredite, Deus está agindo por você, removendo as consequências dos seus pecados. Porque se eu e você fôssemos colher todas as coisas ruins que nós plantamos, nós precisaríamos de umas 2 vidas para terminar essa colheita. Quem concorda comigo? Quem aqui fez mais coisa boa na vida, acertou mais do que errou? Quem acertou mais do que errou aqui? Levanta a mão. Eu acho difícil alguém ter acertado mais do que errado. Porque quando o pai da gente ou a mãe dá o pedaço de pudim que era nosso para a visita que chegou, já dá vontade de dar uma mordida na orelha dos velhos. O que eu estou querendo dizer é que nós o tempo todo estamos transgredindo a lei do ama o teu próximo como você ama a você mesmo, em pensamento. Quer ver uma coisa que de mamana caducando, todo mundo está pecando? Não cobiçarás. Tem como você olhar a mídia social 3 vezes por dia sem cobiçar? Sem cobiçar o carro do outro, a casa do outro, a coisa do outro, o coisa da outra? É tanta coisa que passa hoje na nossa vista, que é quase impossível a gente não desejar aquilo que a gente sabe que nunca vai ter na vida. Quem concorda comigo? O que eu estou querendo dizer é que esses dias eles facilitam o acesso à transgressão do mandamento. Então, mais do que nunca, é necessário acreditar que Deus está agindo em seu favor, removendo as consequências dos seus pecados. O Senhor falou: encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Aquele povo que foi para o castigo não mudou de vida. E aquele povo continuava andando de cabeça baixa, porque eles tinham consciência de que o que eles estavam vivendo
era por merecimento. E Deus manda o profeta Isaías dizer para eles: ó, chega, levanta a cabeça, já está bom. Vocês já pagaram o preço. Agora deixa Deus amar vocês, deixa Deus proteger vocês, deixa Deus remover também as consequências do seu pecado. Quem está me entendendo? Sabe quando o filho erra? O pai perdoa, aí o filho não consegue acertar, e o filho tem medo de errar de novo, e o pai então, para encorajar o filho, chega para o filho e diz assim: menino, você se cuida, porque se você errar de novo. Esse pai está removendo a consequência do pecado? Não. Deus faz assim: meu filho, vai lá, rapaz, arrisca, se você errar de novo, eu estou aqui para te perdoar. Esse é o Deus da Bíblia. Tem diferença ou não? Tem. Nós perdoamos e apontamos o dedo e falamos: se você errar de novo, olha, não sei quantas chances eu vou te dar mais. Se eu e você chegarmos para Deus e falar: pai, o senhor lembra que ontem eu pedi perdão, pai, e hoje eu fiz de novo. Meu filho, você pediu perdão do quê? Não, eu tô ouvindo você pedir perdão agora, mas ontem eu não me lembro se você fez alguma coisa ontem. Porque a Bíblia diz que Deus perdoa o nosso pecado e lança nas profundezas do mar do esquecimento. Então, quando você e eu não aceitamos a remoção da culpa, quando nós erramos, tropeçamos, nós já chegamos diante de Deus achando que Ele vai nos matar. Essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Toda vez que vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. E esse advogado é fiel e justo para perdoar e purificar. Quem está me entendendo? Então diga para o seu vizinho: vamos parar de andar com consciência pesada. Porque Deus está agindo para remover as consequências do seu pecado, amém? Ele remove a consequência para a gente pecar de novo? Não, pecado tem consequência. Ele remove a consequência para nós ansiarmos muito mais pela santidade do que por uma vida cheia de erros e de consequências, amém? Segundo, Deus está agindo por você, resolvendo problemas insolúveis. Irmãos, nós estamos vivendo dias como foram os dias do século IV ao século XV. A história chama esses dias de Idade Média, período das trevas, onde só tinha seu pecado removido quando uma moeda de ouro fosse depositada no gasofilácio. Então, quando a moeda era solta e tilintava lá no fundo do gasofilácio, então o pecado era removido, e se aquela oferta fosse por alguém que já tenha morrido, a alma saía do purgatório. Nós estamos vivendo dias onde pessoas super iluminadas sobem no altar e começam a falar de um jeito como se fosse possível viver nessa terra sem errar nunca mais. É possível? A Bíblia diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então quem disser que não tem pecado já está pecando. Agora quem vive pecando não conheceu Deus, é sem vergonha. Mas tem gente que parece que está num lugar que nós nunca vamos chegar. E aí a sensação que dá é: todo mundo merece o favor divino, menos eu. Isso dá um desânimo lascado em gente comum que nem nós. Você está sendo desafiado nessa noite a vencer o desânimo para conquistar o quê? Vitórias. Deus está agindo por você, resolvendo problemas insolúveis. A maioria dos problemas que eu me meto, que você se mete, que nós nos metemos, não tem nada a ver com o que Deus escreveu no seu livro, porque a Escritura Sagrada diz que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Ele sabe o que vai acontecer com a minha vida, se eu pego o caminho dele ou se eu pego o meu caminho. Deus sabe o que vai acontecer comigo, se eu priorizo a vontade dele ou se eu priorizo a minha. Porque mesmo ele tendo um caminho traçado para mim e para você, ele não nos obriga a andar nele. E quando eu pego o meu caminho e me meto numa enrascada, Deus diz para mim: eu quero te ajudar a resolver. Não porque você merece, mas porque você é meu filho, porque você é minha filha. Deus está agindo por você, resolvendo problemas
irresolvíveis. Isso não é opinião e nem visão do pregador. Isaías 44 diz assim: todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Nós saímos lá do litoral catarinense, da cidade de Penha, onde a maior parte dos terrenos são planos, e subimos para São Bento do Sul, um dos maiores relevos, planaltos de Santa Catarina. E eu toda hora falava para o João Lucas e para a Marcinha: dá uma olhada, porque geralmente nós estamos no lugar e as montanhas estão lá em cima. Agora nós estávamos lá no topo das montanhas. Para quem é aqui do sul, é mais fácil entender esse texto sagrado. Na época que Isaías liberou essa palavra, tinha trator? Tinha máquina para fazer túnel no meio da montanha? Não tinha. E o Senhor está dizendo para o povo dele: eu vou fazer com que os vales onde dá enchente, o vale do Itajaí, fique alto como uma montanha. E eu vou fazer a montanha ficar plana, como um terreno que foi preparado para uma construção. O que Deus está dizendo? Eu vou fazer por vocês aquilo que ninguém pode fazer e só eu posso, porque eu sou o Criador dos céus e da terra. Como conquistar vitória nesses dias, onde parece que cada um de nós tem que matar um leão de manhã e um urso de tarde? Só tem um jeito: crendo na intervenção de Deus. E Deus está agindo por você para resolver problemas insolúveis. E do que você precisa? Esperar no Senhor. Esperar no Senhor significa acreditar nele, não duvidar dele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a minha fé não está baseada na minha perfeição. A minha fé está baseada na obra de Cristo em meu favor na cruz do Calvário. E a sua fé deve estar baseada unicamente nessa pessoa, no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo de Nazaré. Deus está agindo por você, protegendo e suprindo abundantemente a sua vida. Quem aqui já fez pelo menos 2 refeições hoje? Olha aí. Quem aqui tem pelo menos 2 mudas de roupa, como diz no Mato Grosso do Sul? Pelo menos 2. Uma para vestir, outra para lavar. Eu tenho certeza que todo mundo tem mais de 1 dúzia. Quem aqui é do tempo do quichute e do conga? Então, nesse tempo, quem tinha um conga estava feliz. Era o calçado único para tudo. E quem ganhava o quichute era o mais poderoso da turma. Agora, o meu filho, o seu filho, os nossos netos, filhos e filhas, tem meia dúzia de pares de calçado, sapato, sapatênis, tênis. E quichute e conga ninguém quer, com certeza. Você percebe como nós somos um povo abastado? Quem concorda comigo? Mesmo os mais apertados, a hora que querem, pode fazer um churrasco, pode comer uma pizza, tomar o maior estragador do organismo humano, a Coca-Cola. Deus está agindo por você, protegendo e suprindo abundantemente a sua vida. Quem está orando para Deus mandar uma bomba, um míssil teleguiado lá no STF? Louvado seja Deus. Porque se não acontecer alguma coisa, nós vamos começar a passar falta na nossa nação, né? Então, se Deus vai responder, eu não sei, mas eu estou orando. Deus, o Senhor manda um míssil, mata todo mundo dormindo, Pai. Não precisa nem sofrer, só livra a gente dessa coisa. Porque esse povo está preocupado com a nação brasileira? Está preocupado em destruir a nação brasileira, principalmente quem trabalha. Mas, mesmo com tudo que está acontecendo no Brasil, nós ainda temos comida em abundância. Deus está agindo por você. Até aqui Ele tem te protegido e tem suprido a sua vida abundantemente. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos, tem roupa para dar, tem calçado para dar e tem comida para compartilhar. Quem tem vivido isso, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. Deus está agindo em seu favor, estimulando a sua rendição completa. Irmãos, estamos vivendo os dias em que a loucura já está tomando conta da mente humana.
Vocês estão vendo aí essa onda do tal do bebê reborn? Hã? E pasme você, tem gente formada nas áreas que tratam de criança, abrindo clínicas para receber esse pessoal que tem bebê reborn, porque o negócio vai dar dinheiro, e se der dinheiro, vale. Não vai entender errado o que eu estou dizendo, eu vou falar numa linguagem assim que as crianças talvez não entendam, porque as crianças estão entendendo mais das coisas do que nós. Mas no Brasil, tem mais membro masculino de borracha do que membros masculinos naturais agindo nas relações conjugais. Quem está me entendendo? Tem mais pet shop vendendo amostra do que mulheres tendo acesso dentro do casamento àquilo que é sagrado. Ato conjugal, relação sexual é algo sagrado. Não tem nada de profano, é sagrado. Então o órgão masculino de borracha está gerando neném de borracha. Hã? Parece uma piada, mas é sério. E olhe só, isso faz parte de uma paranoia. O ser humano está se distanciando de tal maneira de Deus, que ele está tendo a capacidade de defender o aborto e de adotar um bebê de borracha, de montar um quarto, um cenário, enquanto nos abrigos tem milhares de crianças esperando ser adotadas. Quem está me entendendo? Então agora não basta adotar um cachorro, vamos adotar um boneco. Meu irmão, minha irmã, Deus está estimulando a sua rendição completa. Isaías 40, do 18 ao 22, Deus fala assim: a quem vocês me compararão? Com o que vocês podem me representar? Com uma imagem que o escultor faz? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Deus está dizendo o seguinte: Ele é único. Só Ele é aquele que é, que era e que há de ser. Deus não é evangélico, não é muçulmano, não é católico, não é islâmico. Deus é Deus. O nosso Deus é aquele que nos criou para o louvor da sua glória. E Deus tem chamado a humanidade para a sua presença, principalmente permitindo que toda a terra experimente uma ansiedade como nunca viveu antes. Não importa a idade, o credo religioso, é todo mundo ansioso. Por favor, quem concorda comigo? Dá um sinalzinho para ver se eu não estou falando bobagem. Todo mundo ansioso. Sabe por que Deus está permitindo que a ansiedade se manifeste na vida de quase todo mundo? Porque quase ninguém, mesmo os cristãos, querem tirar tempo a mais para estar na presença de Deus em oração. Quase todos os cristãos, os melhores, os evangélicos, entre aspas, tá? Os que se acham bons. Porque na minha casa nós orávamos mais quando éramos católicos, depois do que nós ficamos evangélicos, sabia? Na minha casa, na casa dos meus pais, tinha três terços por semana. E mesmo que quando tivesse terço, antes de dormir, juntava os 5 filhos, a dona Nadir pegava a mão e nós tínhamos que rezar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita, depois, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, salve rainha, vida do sul, esperança nossa salve, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, meu santo anjo do Senhor, com Deus me dê 6 orações, você viu aí? Isso não dá para fazer em 5 minutos. Pergunta para o seu vizinho: quantos minutos por dia você tira para falar com Deus? É capaz que a reza lá da minha casa durava mais tempo do que o tempo que a maioria de nós tira para falar com Deus. Aí a ansiedade está tomando conta de todo mundo, sim ou não? Sim. Antes, quando a mulher engravidava, era uma festa. O vô, a avó, ficava todo mundo contente, era uma celebração, já começava a fazer o enxoval, aquela coisa maravilhosa, era uma dificuldade lascada, mas era só alegria, sim ou não? Sim. Agora, engravidou, ai meu pai, será que o SUS, vai ser pelo SUS, tem plano de saúde? Ai meu Deus, aí a mãe já começa a preocupar, porque vai ter que dar mamar, vai estragar o peito, vai aparecer estria, ai.
Aí o neném nasce e não consegue nem pegar o bico do peito, porque ele já sai do útero ansioso, porque durante toda a gestação, a mãe precisava ter uma preocupação só, comer bem, dormir bem, para gerar o neném, tinha 2.500 preocupações. O dia inteiro na internet, ouvindo falar de parto que não deu certo, ao invés de ver parto que deu certo. Quem está me entendendo? Tudo gera ansiedade, até a obra mais maravilhosa do universo, que é 2 seres humanos se juntarem e gerar uma outra criatura. Isso não é maravilhoso, Fábio? Maravilhoso. Você olha para os filhos do Fábio e dá Daniel. Eles são lindos demais, né? Pegaram só a parte boa do pai e da mãe. Que maravilhoso. Mas até isso gera uma ansiedade crônica no ser humano hoje. E a Bíblia que eu leio diz que só tem um jeito de se livrar da ansiedade. Não é indo no melhor psiquiatra da cidade, tomando o melhor ansiolítico dos melhores laboratórios, conversando com o terapeuta, com o psicólogo, essa turma toda ajuda. Mas para a ansiedade sair, pelo menos por algumas horas, a Bíblia que eu leio diz que tem que orar. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, através de súplicas, orações e ações de graça, porque ele tem cuidado de vós. O único jeito é orando. Mas está fácil orar? Súplica, ação de graça, petições, é uma oração mais prolongada, não é uma oração de corredor de Fórmula 1. Então, o ansiolítico ajuda por algum tempo, daqui a pouco a mente acostuma, você tem que tomar o mais forte. Quem sabe disso? Então veja bem, isso não quer dizer que você esteja carregando uma culpa do passado, você esteja muito mal. É Deus te chamando para a presença dEle. Um dia meu filho me perguntou: pai, por que o senhor ora tanto? Coincidiu de ele me pegar orando de tarde, de manhã, de noite e de madrugada. Meu filho, se eu não orar, eu não consigo suportar o peso que vem sobre mim. Então eu estou buscando a Deus com força para a ansiedade não tomar conta do meu coração, não dirigir o meu raciocínio e não conduzir os meus passos. Quem está me entendendo? Deus está agindo para que você busque a presença dEle numa rendição completa, e a ansiedade está aí para isso. E a maioria das pessoas que não conseguiram resolver a ansiedade de jeito nenhum, agora estão se relacionando com um bebê de borracha. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Você vai querer adotar um bebê também? Então se renda ao Todo-Poderoso. Caminhando para o final, Deus está agindo por você. Escute bem: renovando de forma sobrenatural as tuas forças. Você conhece na terra alguém que diga, que não diga, estou cansado? Você vai na casa do vovô e da vovó, já estão aposentados faz 30 anos, e a alegria era receber neto, era receber neta, era receber filho, era receber genro. E você vai falar com o vovô e com a vovó: estou cansado da vida, eu acho que esqueceram de chamar minha senha. Aí você pensa: eu vou arrumar um trabalho de segurança de banco, porque parece coruja. Esse serviço não cansa. Vai conversar com segurança de banco. A maioria faz tratamento terapêutico, porque é uma tensão muito grande. Eu vou dar um tempo e para esparecer a cabeça vou trabalhar de Uber. Aí você descobre que Uber não está dando mais nada. O cabra mal consegue fazer manutenção do seu carro. Qualquer coisa que você for fazer provoca um cansaço agudo. Quantas pessoas não falam para ninguém, mas estão cansados do cônjuge? Só está casado ainda porque teme a Deus. Não vou pedir para levantar a mão, senão vai dar problema para você. Tudo está cansando. Tem um jovem casal em Campo Grande, perderam 2 nenéns. Graças a Deus agora conseguiram ter o seu. O neném chegou, mas eles estavam quebrando o pau, na linguagem popular, brigando.
porque a criança dormia de dia e ficava acordado de noite. E quem tinha que ficar com ela de noite? O pai, porque a mãe cuidava o dia inteiro. Então você tem que participar, não basta ser pai. Eu falei para ele: rapaz, deixa de ser tonto. Sábado e domingo não deixa ela dormir de dia. Mas vai dar problema, P. Faça o que eu estou te falando, sua esposa vai agradecer. E ele judiou da neném, não deixou a neném dormir no sábado. Ela reinou e dormiu um pouquinho à noite. No domingo ele fez a mesma. Por que você está fazendo isso? Foi o apóstolo que falou. Porque você, não é só você que tem direito de dormir. A mulher virou uma onça comigo. Uma semana depois ela agradeceu a Deus pelo conselho que eu dei. Mas o casal que queria tanto a criança, estavam brigando porque agora a criança não estava deixando ninguém dormir. Porque hoje até para cuidar de bebê é um cansaço fora do comum, porque o cansaço que todo mundo está sentindo não é natural. Então vitamina não vai adiantar, academia não vai adiantar, isso tudo é bom, devemos tomar vitamina, devemos ir na academia, devemos fazer exercício, mas para eu e você sermos renovados e darmos conta de continuar, nós precisamos ser renovados pela força que vem do alto de modo sobrenatural. Levanta a sua mão para o céu e fala: Deus, eu quero ser renovado pelas forças do alto. Porque se você for esperar ficar bem só com vitamina, só com dormir um pouco mais, só com academia, você não vai ter força. Porque a sucção não é natural, ela é sobrenatural. Então o renovo precisa ser sobrenatural. Isaías 40, 28 a 31 diz assim, preste muita atenção: o Senhor não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria insondável, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Quem é que dá? O Senhor. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso é para aqueles que esperam no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, continue trabalhando, cuide bem das suas responsabilidades naturais, mas reveja os seus alvos. Não invista só naquilo que vai passar. Invista um pouco mais no que é eterno. Ajuste suas pendências. Não deixe coisas mal resolvidas para trás. Achei tão fofinho. Não vou falar o nome da amada irmã. Foi nos cumprimentar, nos dar um abraço. Estou de volta. Já me acertei. Ajustou as pendências, não precisa prestar conta para ninguém, mas, eu quero ficar com a sensação de que eu estou bem resolvida. É isso aí. Tem gente que faz até o que não precisa, e tem gente que sabe o que precisa fazer e fica enrolando. E aí não tem como andar para frente. Recebe a unção do caranguejo, um passo para frente, 2 passos para trás. Diga para o seu vizinho: você é gente, caranguejo não. Cumpra os seus votos, faça o que você prometeu a Deus. Olha, você pode até falhar com as pessoas, mas não falha com Deus não. Porque as pessoas, mesmo quando nós acertamos tudo com elas, algumas vezes elas viram as costas para nós. E Deus, de cada 10 acordos, nós erramos 9, Ele ainda insiste comigo e com você. Então, se tem alguém que nós devemos priorizar, agradar, é o nosso bom e poderoso Deus. Posso ouvir um amém da sua boca? Se você esquecer tudo o que eu falei, mas gravar essa dica que eu vou dar agora, já valeu esse tempo aqui. Comece cada dia da sua vida em oração e leitura da palavra. Acordou, escorrega da beirada da cama, antes de ir para o banheiro, ajoelha ali, que é atitude de humilhação, já deixa um tapete ali, uma almofada para não ajoelhar no chão gelado, e fala: Deus, obrigado, eu acordei mais uma vez. E eu quero viver esse dia na tua presença. Me ajuda, meu Pai, mas agora espera aí que eu vou no banheiro ali, que eu estou com a bexiga estourando. E Deus vai esperar você voltar, e se você conversar mais 5 minutos com Ele, Ele vai ser um pai feliz com você. Comece o seu dia orando.
Tire um tempo para ouvir Deus falar, antes de falar com qualquer pessoa. Leia um versículo, um capítulo da palavra de Deus. Peça a orientação do Espírito Santo até quando você quiser pecar. Deus, hoje eu estou resolvido. Se eu chegar no meu trabalho e o meu encarregado falar isso para mim, eu vou mandá-lo para aquela cidade. Hoje eu estou resolvido, meu pai. O que o senhor acha da minha ideia? Meu filho, a sua ideia é boa. Você está reagindo, que bom. Você não está tímido mais, você não está covarde mais. Eu estou gostando da sua proatividade. Mas se você fizer assim, você não vai estar se igualando a ele? Você pode até fazer, eu vou com você, mas você vai estar sendo como ele é. E se você está fazendo mal para quem te fez o mal, você está sendo pior do que aquele maligno. Então, meu filho, fala o que você não está gostando e começa a orar por essa praga que eu posso transformar ele. Eu transformei você. Então, até quando você quiser pecar, fale com Deus, e Ele vai te dar a melhor dica. Decida ser alguém que impacta as pessoas, porque o que você tem, a maioria das pessoas da terra não tem. Nas situações difíceis, respire fundo, solte o ar, conte até 30 e fale: Senhor, eis-me aqui. E pode ter certeza que você vai conseguir sair daquela situação. Posso ouvir um amém? Amém. Reorganize seu tempo, inclua Deus no melhor tempo da sua agenda, aproveite as oportunidades, celebre cada vitória da vida. E a primeira delas é levantar. A segunda delas é chegar na casa da sua mãe, do seu pai, e o bife naquele dia foi preparado para o gosto do seu irmão e da sua irmã, e não foi para o seu gosto. Alguém já viveu isso? Chegou na casa do pai e da mãe, achando que ia ter aquele cardápio que você mais gosta, e de novo o cardápio era o que o seu irmão mais gosta, que a sua irmã mais gosta. Alguém já viu isso? E o que fazer numa hora dessa? Se sentir o mosquito do cocô do cavalo? O rejeitado, o coitado, o pobre, o miserável? O que fazer numa hora dessa? Numa hora dessa a gente pode dizer assim: Pai, obrigado, porque eu já sou preenchido pela sua presença. E tanto faz a comida que a minha mãe faz. O que importa é que ela ainda está fazendo, ela ainda está aqui. Então eu quero te glorificar porque eu ainda posso conviver com a minha mãe. O meu pai já partiu, mas a minha mãe ainda está aqui. E esse miserável que está aí, nem crente é ainda. Nem tem Espírito Santo. É por isso que a minha mãe está agradando mais ele, porque eu já não preciso mais. Quem está me entendendo? Porque coisa terrível é crente malumbento, né? Coitadinho, casquinha, tudo tem que ser para ele, sendo que ele não precisa de mais nada, ele já tem tudo, porque o Criador dos céus e da terra mora dentro dele. Quem me entendeu? Amém. Seja esse tipo de cristão, em nome de Jesus de Nazaré. Surpreenda a Deus com a sua gratidão. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Até quando vier esse pregador aqui que prega arroz com feijão, mas se você ouvir a pregação, você vai viver melhor sobre a face da terra. Para concluir, Provérbios capítulo 4, versículo 25. Olha, irmãos, que palavra poderosa. Eu estou lendo na King James, atualizada, mas não tem problema se colocar outra versão ali não. Provérbios 4, 25, olha que interessante. Olhe para a frente, mantenha teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Para de olhar para trás, para os lados, de se comparar com fulano, com ciclano, com beltrano. Olha para frente, você vai chegar lá. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem sucedidos. Refletir significa: entrega para o Senhor os teus planos, os teus projetos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Tudo aquilo que você sabe que não cheira bem as narinas de Deus, abandona. Hebreus 12, 1. Irmãos, esse texto é maravilhoso demais. E ele valida tudo que eu falei até aqui, para você vencer o desânimo e conquistar vitórias. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pessoas que esperam no Senhor, que não param no meio do caminho, que não voltam atrás, mas que prosseguem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Tendo os olhos fitos nos pastores, nos cantores, nas celebridades das mídias sociais. É o que está escrito aí, não? Ah, não. Não está escrito isso, rapaz. Tendo os olhos fitos em Jesus, versículo 2, autor e consumador da nossa fé. Para quem que você deve ficar olhando o tempo todo? Porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meu irmão, minha irmã, Jesus não morreu apenas para apagar o nosso pecado e nos ligar a Deus. Ele morreu, ressuscitou e está intercedendo por nós, para que nós não sejamos vencidos pelo cansaço e nem pelo desânimo. Você pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus por isso? Você pode ficar de pé junto comigo? Se você puder e concordar, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, assim, ó, sobre o seu peito. Não precisa tocar não, tá, princesa? Maravilhoso Deus, eu te glorifico por esse dia. Eu te exalto pela vida desses amados que venceram o frio, que venceram o desgaste, que venceram o cansaço da semana que está se encerrando hoje e vieram adorar o Senhor neste lugar bendito. E eu exalto o nome do Senhor, porque estamos conscientes de que sozinhos nós não conseguiremos, mas Jesus está intercedendo por nós, para que nós vençamos o cansaço e o desânimo, e sigamos conquistando vitórias. E nessa noite, Pai, o Senhor sabe quem aqui está precisando de poder para liberar perdão. O Senhor sabe quem aqui está precisando de poder para abrir mão dessa enjoeira, para abrir mão dessa picuinha, para abrir mão de reagir sempre da mesma maneira e depois acaba ficando desanimado. O Senhor sabe quem aqui, Pai, está cansado de tomar esse medicamento, está cansada, Pai, de sofrer com a insônia. Oh Deus, o Senhor é poderoso para acabar com essa fonte, ó Pai, de desânimo e ajudar os meus irmãos e irmãs a acreditar no Senhor de todo o coração e assim prosseguir conquistando vitórias. Por isso eu suplico, Pai, venha com a saúde do céu, primeiro, ó Pai, sobre a alma de cada um dos meus irmãos, e haja também no físico, para que milagres da parte do Senhor sejam manifestados e nós prossigamos, ó Pai, andando no centro da Tua vontade, com saúde de ferro, como dizem os antigos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, ajude cada um de nós que aqui estamos a acreditarmos de todo o nosso coração que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre, que o Senhor é amoroso, bondoso, todo-poderoso e pode fazer por nós, se nós acreditarmos e esperarmos em Ti. E essa é a minha oração, Pai, junto com o Teu povo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.